A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando nas nossas videoaulas pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que você pode também assistir às outras videoaulas já gravadas e disponíveis aí em nosso canal. Bem? Irmãos, hoje nós estaremos abordando a lição de número 7, que tem por tema o título Cristo é a nossa reconciliação de Deus, com Deus. O texto áureo nos diz: porque ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19, tá bom? Se você tiver aí um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode aí estar acompanhando. Tá? A gente vai aqui enxugar um pouco a lição, tá bom? É mais um resumo para que não fique muito extenso o nosso vídeo, tá? Então, a leitura bíblica em classe, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. O versículo de número 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Irmãos, a gente vem vendo aí, no decorrer da nossa escola bíblica dominical, a dificuldade que o apóstolo Paulo vai ter de orientar, os irmãos da igreja de Éfeso acerca acerca do acesso, melhor dizendo assim, dos gentios a Cristo, Haja vista que os judeus, quando eu falo judeu, eu estou falando aqui os judeus que se converteram ao cristianismo, mas que não deixaram os rudimentos judaicos. Então, eles, por não deixarem o rudimento judaico, criavam dificuldade para que os gentios tivessem acesso às promessas, A gente vai ver isso na lição anterior, que eles vão questionar acerca da circuncisão, e Paulo vai vir explicando que não precisava mais circuncidar, era apenas ter aceitado a Cristo. A gente vai ver esse diálogo lá no livro de Atos, capítulo 15, onde fica decidido então que os gentios não precisariam ser circuncidado, apenas se abster de algumas coisas, Quando a gente chega aqui na lição de número 7, a gente vai ver os judeus novamente criando outra dificuldade, agora acerca da entrada e do livre acesso dos gentios ao templo. Então Paulo vai vir explicando que esse templo, essa divisão não existe mais. Por quê? Porque agora Cristo nos reconciliou com Deus, nos dando livre acesso a Ele. Então Paulo ele vai explicar isso no seu tempo à igreja de Éfeso, aos judeus, que não existia mais essa divisão dentro do templo, porque Cristo, uma vez crucificado, trouxe a reconciliação, entre Deus e os homens. E o sentido de reconciliar, dá uma ideia de algo
que já foi existente, não é verdade? Ou seja, nos reconciliou. A palavra reconciliar quer dizer voltar a ter o mesmo relacionamento de outrora. Esse mesmo relacionamento, né, foi quebrado lá no Éden, onde Deus tinha um relacionamento com o homem, mas por causa do pecado, esse relacionamento foi rompido. E através da cruz do Calvário, esse relacionamento foi refeito por causa da expiação de Cristo, tá? Então, o objetivo da crucificação, né, dentro da religião, fala-nos a respeito de voltar a ligar de novo, né? É o termo religare, né? Voltar a ligar. Então, irmãos, quer trazer de volta o relacionamento a Deus. Então, Paulo, ele vai explicar agora aos judeus que os gentios têm o mesmo direito que eles, né? Porque os judeus convertidos estão dificultando a presença dos gentios dentro do templo. Quando a gente vai falar de templo, a gente vai falar do poder político que existia. Por quê? Porque o templo era muito mais além do que um lugar de culto. Jerusalém era o centro econômico e político religioso de Israel. Lucrava com arrecadações de impostos, tendo em seu cadastro cerca de 1 milhão de contribuintes, dentro e fora da Palestina. Além disso, auferia somas fabulosas com sacrifícios diários de animais, boi, carneiros e pombos, criado por grandes propriedades de terras ligadas às famílias sacerdotais. Calcula-se que na época de Jesus, por ocasião da Páscoa, foram imolados em suas dependências mais de 250 mil carneiros. Então, irmãos, o templo de Jerusalém não era apenas um templo, era um alto comércio, onde muitos lucravam, né, em tempos de festa. Então, irmãos, esse templo foi dividido, né, pelos homens, né? Essa divisão do templo, a gente vai encontrar o átrio dos gentios, esta grande superfície plana que rodeava o santuário e seus atos exteriores, era acessível tanto a judeus como a gentios. Esse tanto a judeus como gentios quer dizer o seguinte, que os judeus tinham acesso ao átrio dos gentios, mas os gentios não tinham nenhum acesso aos átrios ou às dependências frequentadas pelos judeus, tá? Então tinha ali o recinto sagrado, né? Que era o soreg, que era uma parede baixa em volta do templo, formando uma grande área sagrada que nenhum gentio podia pisar. O átrio das mulheres, né? Que era também uma dependência, onde o próprio Jesus ali observando de fora, ouviu ali uma mulher viúva colocando a sua oferta. Existia o átrio dos sacerdotes, o santuário, tá? E a exclusão dos gentios, né, do templo. Propriamente dito, revela que os judeus eram os escolhidos de Deus, um povo separado, e que os gentios não poderiam ter acesso ao mesmo espaço que os judeus. Então é nisso que o apóstolo Paulo vem debatendo e explicando, né, que os gentios agora, por causa de Cristo, têm o mesmo direito, tá? Então, irmãos, perceba que existiu uma separação, né, dentro do templo. Essa separação foi feita pelos judeus, não por Deus, tá? Então, é isso que a gente vai poder estudar agora, onde a reconciliação ela vai operar na vida tanto de judeus como de gentios, de um modo e de uma maneira geral, tá? Então, irmãos, a nossa introdução, nós veremos aí que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, né? No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora.
para indicar que algo aconteceu, alterou a situação dos gentios. Então, os judeus pensavam, né, de uma maneira e Paulo pensava de outra, tá? Então, Paulo vai salientar isso, que agora houve uma mudança por causa da cruz, né, por causa da obra de Cristo. Então, no tópico 1, a gente vai ver aí, no tópico 1 a gente vai ver que Cristo desfez a inimizade entre os homens, tá? Então, como que ele desfez a inimizade entre os homens? Por causa, derrubando a parede de separação, tá? Onde, dentro da estrutura do templo, revela o exclusivismo religioso, né, do judaísmo. Entre o santuário e o ato dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Esse muro de pedra, irmãos, não existia. Esse muro de pedra foi feito pelos judeus para dificultar o acesso dos gentios ao templo e para fazer os gentios entender que ali, aquele pequeno espaço era o lugar deles. Ou seja, foram os imperfeitos construindo a parede, mas o perfeito, né, derrubou. Ou seja, os homens colocaram uma parede de impedimento e Jesus foi lá e derrubou essa parede que impedia o livre acesso, tá? Então, isso está bem explícito, porque quando a gente olha o texto, a gente vai ver que os judeus convertidos a Cristo queriam o exclusivismo, né? E se isso acontecesse, logo eu e você não teríamos sido alcançados, não é verdade? Então foi essa parede que Cristo derrubou. Logo à frente a gente vai explicar melhor aos irmãos sobre essa condição. O subtópico 2, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Olha, essa parede, ela está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, né? Com certeza, eu vou pegar a referência de Marcos aqui, no capítulo 15, e o versículo 37, que diz: E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Ou seja, estava findada ali essa divisão, né? Quando Jesus expira na cruz do Calvário, o texto diz que o véu que existia, né, dentro do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado no meio, dando agora livre acesso né, à presença de Deus, tá? Vamos lá. O subtópico 3 fala a respeito do conceito da lei dos mandamentos. Ou seja, irmãos, os judeus convertidos ao cristianismo, eles continuavam no seu rito mosaico, né? Então, eles observavam a lei mosaica, né? A lei mosaica que estava que interligava a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida, né? Bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Estes ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Ou seja, os judeus acreditavam que os gentios deveriam cumprir, né, os mesmos ritos. Como não era possível, porque eles não vinham da linhagem judaica, né? Então eles achavam que os gentios não podiam ter direito aos mesmos privilégios que eles, tá? Então, a lei moral que Paulo está dizendo, ou o escritor da revista está colocando, a lei moral, ela ainda continua para os israelitas, né? Que é lei comportamentais para o povo judeu.
né, as maneiras como os judeus deveriam se comportar. Agora, a lei civil também, né, ainda está em vigor, que é o judeu como cidadão, a cidadania judaica dentro da lei do seu país. Agora, a lei cerimonial, ela foi completamente abolida, ela foi estipada, tá? Então agora nenhum judeu precisava mais fazer sacrifício, né? Nenhum judeu agora precisava mais guardar sábado, tá? Então essa lei cerimonial, ela foi revogada por Cristo, pela crucificação. Ou seja, não precisava mais dos ritos religiosos judaicos. Por quê? Porque Cristo, o Cordeiro Pascual, o sacrifício maior, revogou, né, a lei dos mandamentos. Então, foi a eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios, se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Deste modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre gentios e judeus. Agora, não existia mais a necessidade de sacrifício. Amém? Então, esse foi o tópico 1. O tópico 2, Paulo vai nos falar acerca da paz que Cristo operou entre Deus e o homem, tá? Aí ele vem falando sobre o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, né? Paulo vai aqui expressar que a paz, na passagem aspecto, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz defez a nossa inimizade com Deus e os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo, sim, a paz. Tá? Então, essa paz foi a paz promovida entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. A gente vai ver um pouco mais à frente. Cristo é o motivo da paz, tá? Cristo é o motivo, Cristo, ele é o motivo da paz, tá? A nova humanidade formada pela paz. Por que a nova humanidade? Porque a partir desse momento, né, vai surgir aí uma nova humanidade, que é a Igreja de Deus, tá? Então, fica aí a ferida. A gente entra no tópico 3, que fala pela cruz reconciliado com Deus num só corpo. Irmãos, desde quando, né, houve lá a interferência do relacionamento entre Deus e os homens no Éden, foi necessário então a reconciliação por meio de Cristo, porque então, até então, Paulo vai explicar que éramos, né, filhos da ira, né? Então, a reconciliação de Cristo não foi somente gerar uma nova sociedade, mas a intenção maior da reconciliação de Cristo foi gerar paz entre Deus e os homens. Agora, através desse relacionamento, através desse sacrifício, Deus, quando olhar para o homem, olhará também o sacrifício do Filho, né? Que foi em gerar paz, que foi trazer reconciliação. Então vamos lá. Essa reconciliação, ela veio através de uma maldição. Pastor, é uma maldição. Por quê? Porque Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, né, e de profunda humilhação. Então, irmãos, aqueles que recebiam a condenação por Roma, por morte de cruz, era visto pela sociedade como uma pessoa maldita, tá? Então, a Bíblia diz que Cristo se tornou maldito para que nós viéssemos nos tornar bendito, tá? Então, fomos reconciliados pela cruz de Cristo. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação.
fomos reconciliados na cruz em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios. Primeiro, irmãos, o primeiro ato, efeito da cruz, né, foi gerar reconciliação verticalmente, né? Então, agora, a reconciliação se deu de forma vertical entre Deus e os homens, né? Foi de baixo para cima e aceito de cima para baixo. Quando essa reconciliação ela passa a existir, automaticamente existe uma reconciliação na horizontal. Isso quer dizer entre judeus, entre gentios, entre pessoas da mesma sociedade, que serve ao mesmo Deus, que pratica a mesma religião. Então essa foi a reconciliação que Cristo operou. Ele opera na vertical e na horizontal, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados que estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Que coisa linda, né, irmãos? Aí a gente vai para a primeira epístola do apóstolo João, para a gente encerrar aqui. Primeira epístola do apóstolo João, o capítulo 4, o versículo 20, que diz: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, irmãos, a reconciliação operada por Cristo, ela se deu de forma vertical e horizontal. Se temos comunhão com Deus, devemos ter comunhão um com os outros, porque é isso que Paulo está explicando aos Efésios. Por causa da reconciliação operada por Cristo, não existe mais inimizade entre vocês. Agora os gentios também têm livre acesso à salvação. Vocês, por serem povo, né, eleitos, que a gente falou isso na aula passada, que os judeus são povo eleitos, os gentios são povo adotado, né, filhos adotivos. Então Paulo está dizendo agora, dentro dessa lição, que tanto filhos eleitos como filhos adotivos têm e gozam dos mesmos privilégios. Amém? Bom, que Deus possa ter abençoado a sua vida através dessa aula, que possa ter ficado esclarecido para você, para mim, que fomos reconciliados com Deus. Até aí, perfeito. Temos livre acesso a Deus, perfeito. O que eu quero salientar aqui para mim e para você é essa comunhão, esse reconciliamento, né, entre irmãos, entre a igreja de Cristo. Não pode haver mais divisão, não pode haver mais separação, porque gozamos do mesmo privilégios concedido por Cristo na cruz do Calvário. Fique com Deus e eu te espero na próxima aula, se Deus assim nos permitir, no nome santo de Jesus. Amém.